Olá, meus alunos do nono período, quinto ano do Unisal Lorena, Professor Luiz Flávio, na área. Vamos continuar aqui os nossos estudos de Direito Constitucional, tópicos relevantes. Na aula passada nós iniciamos um tópico importante dentro da nossa disciplina, dessa nossa revisão, grande revisão aí do Direito Constitucional. Começamos a falar da estruturação do Estado, Estruturar o Estado é uma das finalidades fundamentais de toda a Constituição moderna, Estruturar o Estado e estabelecer direitos fundamentais. E vimos também que estruturar o Estado nada mais é do que distribuir, organizar as competências estatais. E eu falei para vocês também na última aula que esta divisão de competências estatais no Estado brasileiro, ela se opera em dois níveis, em dois diferentes aspectos. Há uma distribuição espacial de competências e uma distribuição orgânica de competências. Quando nós falamos em distribuição orgânica de competências, nós estamos falando de distribuir competências estatais pelos órgãos integrantes do Estado, quais sejam Executivo, Legislativo, Judiciário. Quando nós falamos numa estruturação, numa organização espacial de competências, nós estamos falando na divisão de competências pelo espaço, pelo território do Estado, pelas unidades políticas, as unidades de comando político espalhadas pelo território daquele Estado, tá certo, pessoal? E isso é essencial que se faça no Brasil, essa distribuição espacial, e foi isso que a gente começou a ver na aula passada. Por quê? Porque no Brasil optou-se pelo Estado federativo, pela forma federativa de Estado. Ao contrário da forma unitária de Estado, onde só existe, espalhado no território, só existe um único centro de tomada de decisão política no território nacional, na federação nós temos mais de um centro, mais de um núcleo de tomada de decisão política, de comando político espalhado pelo território nacional, tá certo? Ora, se eu tenho espalhado pelo território nacional, no modelo federativo, nosso modelo constitucional, que o Estado brasileiro vem adotando desde a Constituição de 1891. Se nós adotamos, em 88, um modelo federativo de Estado, ou seja, um modelo de Estado onde há, espalhado pelo território, mais de um núcleo de tomada de decisão política, mais de um núcleo de comando político, é essencial que se faça a divisão de competências estatais por esses núcleos de comando. Eu preciso dizer o que compete a cada um desses núcleos, dessas unidades de comando político espalhadas pelo território nacional. E o diploma normativo, o diploma jurídico encarregado desta tarefa não poderia, pessoal, ser outro senão a Constituição Federal. Beleza, pessoal? E a nossa Constituição o faz. Ela faz essa divisão de competências entre os entes, as unidades integrantes da federação, e é isso que a gente começa a ver nessa nossa aula de hoje. Tá bem, pessoal? De imediato, vamos retomar aqui informação importante. O federalismo no Brasil, ele é composto, a Federação Brasileira, ela é composta por 4 entidades políticas ou 4 entidades federativas, quais sejam a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá certo? E aqui a grande inovação, da nossa Constituição, que é justamente incluir o município entre as unidades da federação. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Onde a gente tira essa conclusão? Lá no caput do artigo 1º e também no caput do artigo 18 da Constituição Federal. Tudo bem, turma? Até aqui tranquilo, nenhuma novidade, Isso tudo já é bem conhecido da gente. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho para esclarecer que essas unidades políticas, essas unidades integrantes da federação, elas são dotadas de autonomia. Tá certo, pessoal? Cuidado para não confundir autonomia com soberania. Soberania é atributo da federação, é atributo da República Federativa do Brasil. O país Brasil é soberano,
ele tem plena independência e liberdade na órbita internacional. Já as unidades políticas, essas unidades políticas que integram a federação, elas não possuem soberania. Elas possuem a chamada autonomia. E autonomia, pessoal, nada mais é do que a capacidade de autodeterminação dessas unidades políticas dentro de um rol de competências constitucionalmente definidas. Tá certo? Então, pessoal, a gente pode dizer, né, que numa escala, se fôssemos estabelecer uma escala, a autonomia é um pouco menos que a soberania. Tá certo? A soberania é a plena independência, a plena liberdade de atuação do país dentro da órbita internacional. A autonomia é uma capacidade de autodeterminação, mas uma capacidade de autodeterminação limitada nos termos, né, da Constituição Federal. Então eu digo que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles são livres para atuarem, independentes para atuarem, desde que o façam dentro dos limites de competência que lhes foi designado pelo ou pela Constituição Federal. Tá certo, pessoal? A gente fala que esta autonomia, ela se desdobra, ela se traduz nas 4 ou 3 capacidades, né? Alguns autores falam 4, outros autores falam 3. Aqui eu adotei 3 capacidades, que a primeira é a capacidade de auto-organização. Se não me engano, no material de vocês tem 4 capacidades. Eu vou explicar a diferença aqui, tá? Capacidade de auto-organização, que é a capacidade de estabelecer uma Constituição e uma legislação próprias. Tá? A autonomia também se traduz na capacidade de autogoverno, que é a capacidade dessas unidades estabelecerem um governo próprio. Eu não tenho um governo na esfera federal, ok? Eu não tenho um governo na esfera estadual, eu não tenho um governo no Distrito Federal, eu não tenho um governo na esfera municipal. Então, isso tudo é desdobramento da autonomia que a Constituição confere às unidades políticas da federação. E, por fim, a capacidade de autoadministração, né? De se autoadministrar com um funcionalismo próprio, né? Com um patrimônio próprio e com recursos próprios. Eu não tenho recursos próprios da União, tributos próprios da União, imposto de renda. Eu não tenho tributos próprios do Estado, né? Como o IPVA, próprios do município, como o IPTU e assim por diante. Isso tudo está atrelado a esta capacidade de administração das unidades federativas. Tá certo, pessoal? Alguns autores falam em 3 capacidades, outros falam em 4 capacidades derivadas da autonomia. Pessoal, dá na mesma, tá? O que alguns autores fazem, e talvez esteja assim no material de vocês, é pegar essa capacidade de auto-organização, que para alguns abrange a possibilidade de estabelecer uma Constituição própria e uma legislação própria, né? Dividir isso daqui em 2. Fica capacidade de auto-organização, capacidade de estabelecer uma Constituição própria, porque isso é auto-organização, isso é poder constituinte derivado decorrente, tá? E criam aqui um desdobramento, que é a capacidade de autolegislação, que é a capacidade de estabelecer uma legislação própria, tá certo? Então, alguns autores falam em 4 capacidades, porque falam auto-organização, Constituição própria, autolegislação, legislação própria. E alguns autores pegam legislação e Constituição própria, colocam numa única capacidade, capacidade de auto-organização. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? Visto isso, pessoal, né, vamos só reforçar aqui que a ideia de distribuição de competências, ela é nuclear, ela é inerente, ela é da essência do Estado Federal, tá certo? Estudar repartição de competências consiste em compreender a estrutura e o funcionamento de um Estado federado. Falar em federação, pessoal, é falar em divisão do poder político pelo território, né? É falar necessariamente de distribuição de competências políticas pelo território nacional. Então, o tema divisão de competências, distribuição de competências,
é inerente, é nuclear, está na essência do próprio federalismo. Tá bem? Não há como falar em federalismo sem falar em distribuição de competências. E se eu estou falando em distribuição de competências pelo território, pelo espaço, eu estou falando necessariamente de federação. Tá bem? Por quê? Porque o contrário disso aqui seria um Estado unitário. Aí não tenho que dividir. Se eu tenho apenas um centro de tomada de decisão política em todo o território nacional, não tem como dividir competências. Tá bem, pessoal? Entendido isso, vamos falar um pouco, pessoal, sobre classificação das competências. E aqui é um tema espinhoso, tá? Aqui é um tema que eu peço bastante atenção de vocês, pessoal, até porque, como eu disse na aula passada, nem todos os autores fazem essa classificação, tá? Aliás, muito poucos autores fazem essa classificação, o que faz com que muito pouca gente consiga entender depois a diferença, por exemplo, entre uma competência exclusiva e uma competência privativa, uma competência comum e uma competência concorrente. Isso é importante saber, tá certo, pessoal? Isso é fundamental. Vou trazer até uma questão prática que está acontecendo agora e que envolve justamente distribuição de competências. Tá bem, pessoal? E como se dá essa distribuição de competências? Antes de falar da distribuição de competências, eu disse que poucos autores fazem, né, essa distribuição, fazem esse estudo, tá? Quem faz muito bem essa divisão é o Carlos Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, tá? Inclusive, eles servem de base para o meu material, é com eles que eu estudei e elaborei o nosso material, inclusive o nosso esquema aqui, tá bem? Então, se alguém quiser aprofundar na doutrina, vai encontrar um estudo muito legal de distribuição de competências lá no Carlos Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior. Tá bem, turminha? Mas como se dá essa classificação das competências? Bom, eu divido as competências, né, pela federação conforme critérios variados. Os 4 principais critérios de distribuição de competências são quanto à finalidade, quanto à forma, quanto à origem e quanto à extensão. Nesse nosso primeiro vídeo nós vamos falar da divisão quanto à finalidade e quanto à forma. E vou deixar para o segundo vídeo as duas um pouquinho mais complicadas, né, sobretudo essa daqui, quanto à origem e à extensão. Tá bem, pessoal? Então, sem perder tempo, vamos lá. Classificação das competências quanto à finalidade. Classificar as competências quanto à finalidade, pessoal, é levar em consideração, né, o objetivo. Que finalidade de novo? O objetivo, né, a finalidade, o intuito em razão do qual se fez aquela distribuição de competências. O que se queria, o que se pretendia com aquela divisão de competências. E considerando a finalidade, o objetivo da competência em questão, nós temos 2 espécies de competência, né? A chamada competência legislativa e a competência administrativa. Alguns autores falam em competência tributária. Eu até coloquei aqui uma interrogação, eu vou explicar isso também, tá? Mas aqui é muito simples de entender. Competência legislativa, pessoal. Competência legislativa é competência para legislar, é competência para fazer lei. É dizer que matéria compete à União legislar, sobre que matéria compete ao Estado legislar, sobre que matéria compete ao Distrito Federal legislar, sobre que matéria compete ao município legislar. Quem tem que fazer essa distribuição é a competência, é a Constituição Federal, e ela o faz em diversos dispositivos, inclusive lá no 22.11, onde fala da competência legislativa da União, que é a mais importante. Tá certo, pessoal? E a competência administrativa? A competência administrativa, pessoal, não tem a ver com legislar, com o ato de legislar, mas com medidas de ordem prática, né? Com medidas de ordem concreta a serem tomadas pelo Estado. Tá? E aí eu trago aqui um exemplo. Tá? A competência da União para emitir moeda. Ora, pessoal, emitir moeda não é legislar. Emitir moeda é um ato concreto, é um ato prático, é um exercício da atividade administrativa da União, tá certo, pessoal? Então isso é competência administrativa. Querem ver outros aqui? Vamos dar uma olhada aqui, artigo 21, olha só. Compete à União, inciso 1º, manter relações com estados estrangeiros. Olha, gente, isso não é competência legislativa, né? Isso faz parte da relação internacional do país, né? A competência do Itamaraty, né? Estabelecer relações com estados estrangeiros.
assegurar a defesa nacional. Nós não estamos falando aqui de legislação, estamos falando de medidas práticas, concretas para assegurar a defesa nacional. Tudo isso é competência administrativa, nesse caso da União Federal, tá bem? Alguns autores falam também em competência tributária, pessoal, tá? Por quê? Sobretudo por conta da relevância da matéria. Competência tributária é muito importante, porque está relacionada àquela capacidade de autoadministração. É preciso deixar bem claro, né, o que vai integrar ali, que tributos competem à União, Estado, Distrito Federal, municípios, porque esses tributos vão ser responsáveis pelo orçamento, né, desses entes federativos. E a própria Constituição, ela faz uma divisão, né? Ela coloca ali a partir do artigo 21 as competências legislativa e administrativa, e depois lá no 151, 153, 151, ela começa a falar das competências tributárias. Então ela mesma, a Constituição, fez uma divisão. Então alguns autores colocam à parte aqui a competência tributária, que vai aparecer mais lá do meio para o final da Constituição, tá? E que é matéria que vocês vão estudar lá no direito tributário, tá bem, pessoal? Outros autores não colocam a competência tributária como uma forma específica de competência. Por quê? Tem uma lógica nisso daí, né? E uma lógica bastante interessante. E vocês que já estão no 5º ano vão entender. Esses autores dizem o seguinte: ora, como falar numa competência tributária, tá? O tributo, a relação tributária, ela é uma relação que se estabelece entre o Estado, o arrecadador, né, e o cidadão, o contribuinte, exclusivamente através de lei. Tá certo? Então, falar em competência tributária, falar em criação de tributos, para ficar mais visualizável, falar em criar tributos é falar em princípio da legalidade. Por quê? Porque, por disposição constitucional, só se cria tributo no Brasil através de lei, princípio da legalidade, tá certo? Ora, então criar tributos é competência legislativa. E cobrar tributos? O próprio Código Tributário Nacional vai dizer que o tributo ele é cobrado através de uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o tributo é um ato administrativo vinculado. Então, ele é uma competência administrativa. Aí os autores falam, como falar numa competência tributária autônoma, uma forma autônoma de competência, se tributação, né, se cobrar tributos é matéria legislativa, se criar tributos é competência legislativa e cobrar tributos é competência administrativa. Então a competência tributária, dizem esses autores, nada mais é do que o exercício conjunto, em fases distintas, da competência legislativa seguida da competência administrativa. A legislativa para criar o tributo, a administrativa para cobrar o tributo. Tá? Então eles concluem, olha, não há uma competência tributária autônoma específica. O que há é o exercício, né, da competência legislativa e administrativa no intuito de criar e de cobrar tributos. Tá bem, pessoal? Então vocês vão encontrar autores que falam em competência tributária e outros que não falam dessa tal competência tributária no que tange a classificação quanto à finalidade. Beleza, turma? Continuando, classificação quanto à forma. E aqui eu estou falando do modo como se dá a distribuição de competências. E aí a competência pode ser enumerada ou expressa, ou ela pode ser reservada. Pessoal, competência numerada ou expressa, como o próprio nome diz, né, sugere ali, é aquela competência que está expressamente estabelecida pela Constituição. A Constituição elenca, ela faz um rol das competências, tá? Ela enumera expressamente competências, como no artigo 21 e 22. Eu acabei de ler para vocês, olha lá. Competência administrativa da União. Compete à União, aí vem um rol, olha lá. 1. Manter relações com estados estrangeiros. 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Né? E aí vai embora. 7. Emitir moeda. E assim por diante. Tá? Note que no que tange a essas competências administrativas da União, a Constituição, ela pormenorizou, ela elencou expressamente, ela enumerou expressamente tais competências. Quando a Constituição age desta forma,
nós dizemos que estamos diante de uma competência enumerada, uma competência expressa. E existe a outra possibilidade, que é a chamada competência reservada, tá certo? Ou residual, ou remanescente, tá? O que é essa competência residual, remanescente ou reservada? É aquela que não está expressamente enumerada. Eu costumo dizer, para facilitar para os alunos, é a competência que sobra. Depois que a Constituição elencou, enumerou expressamente, tá certo? Uma série de competências, aquilo que não está enumerado, aquilo que não está elencado, ou seja, o remanescente, o que sobrou, o resíduo, é a chamada competência residual. No caso da federação, né, no Brasil, essa competência residual ela é dada, sobretudo, aos estados, né, às unidades estaduais, né, ao estado membro da federação. Onde está isso? Está lá no 25, parágrafo 1º. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Ó, 25, parágrafo 1º. São reservadas aos estados, e aqui está falando em estados membros, né, as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Onde se lê, pessoal, competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição, entendam, competências que não estejam enumeradas expressamente para outras unidades da federação. Tá certo? Então, o que o dispositivo fala para o Estado é o seguinte: Estado, será de sua competência tudo aquilo que eu não atribuí expressamente a outro ente. Isso é a sua competência residual. Você ficou com a sobra. Eu elenquei expressamente o que é da União, elenquei expressamente o que é do município, e o que sobrou fica para você, Estado, sob a forma de competência reservada, remanescente ou residual. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para entender até aqui? Essas classificações, turma, são as classificações mais simples, tá? Próximo vídeo, eu vou entrar com as classificações um pouquinho mais complexas. Aí eu vou pedir um pouquinho mais de atenção para vocês. Eu volto já, é o tempo de tomar uma aguinha e já estamos de volta.